Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui mais uma vez hoje, nessa quarta-feira, falando sobre as virtudes. Nós vamos falar hoje sobre a virtude do silêncio. Mas um pouco antes de falarmos ainda da virtude do silêncio, vamos continuar falando cada vez. Nesse início eu falo sobre a importância de procurar as virtudes. Nós sabemos que as virtudes é o oposto dos vícios, e esse mundo está muito viciado. Nós nos viciamos, o ser humano ele tem uma facilidade para se viciar em muitas coisas. E por isso nós necessitamos das virtudes. O Catecismo da Igreja Católica diz que as virtudes são atitudes firmes, disposições estáveis, que nos ajudam a controlar, ordenar as nossas paixões, as nossas faculdades, guiando-nos segundo a fé e a razão, através da nossa vontade e da nossa inteligência. Então nós usamos a nossa vontade e a nossa inteligência, que são as nossas faculdades superiores, para realmente controlarmos as nossas paixões, as faculdades inferiores. Então é necessário. As faculdades inferiores elas são muito impuras se elas não forem controladas. E elas devem ser controladas pela nossa vontade, ou seja, pelo nosso desejo, aquilo que nós queremos, e pela nossa inteligência, por aquilo que nós conhecemos, por aquilo que nós sabemos. Por isso é importante estudar, por isso é importante ter essa vontade também forte. E como nós falamos, você precisa exercitar as virtudes, cada dia mais. Exercitando as virtudes, eu posso te fazer até um convite. Nós podemos exercitar as virtudes, por exemplo, escolha uma virtude que você quer viver e procure ela durante 30 dias, um mês. Ao final do ano, você não terá 12 virtudes a mais. Você terá muitas outras virtudes a mais, muito mais do que 12. Porque as virtudes, elas são entrelaçadas, elas ligam-se umas às outras e crescem umas com as outras, como os dedos das mãos. Os dedos das mãos eles não crescem separadamente, eles crescem juntos. Conforme o corpo cresce, os dedos também crescem. Assim também são as virtudes. Conforme nós vamos crescendo na vida espiritual, as virtudes também vão crescendo. Agora vamos falar sobre a virtude do silêncio. A virtude do silêncio ela é muito importante para nós reconhecermos a voz de Deus na nossa vida. Ela vem do latim silentium ou silere, que significa ficar quieto ou evitar barulhos e ruídos. Esses barulhos e ruídos possivelmente são exteriores, mas no nosso caso, nós procuramos principalmente evitar os barulhos interiores. E é esses que afetam a nossa espiritualidade. A passagem bíblica que fala muito sobre o silêncio é quando Jesus se perde. José e Maria encontram Jesus no templo aos 12 anos e Jesus fala que ele tem que cuidar das coisas do Pai. E logo Maria se cala. Ela se cala diante daquilo, ela não interpõe Jesus ali naquele momento, nem São José interpõe Jesus ali, mas a palavra diz que ela guardava, conservava todas essas palavras, todas essas coisas, meditando-as no coração. Ou seja, Maria se silenciava diante da dúvida, diante da incerteza, diante daquilo que ela não conseguia ainda entender, ela se silenciava. Então que nosso silêncio sirva também para nós entendermos, ou pelo menos acreditarmos, confiarmos a virtude da fé. E aí nós vamos acreditando naquilo que Deus quer para as nossas vidas. Como eu disse, o silêncio nos capacita para ouvir Deus. Mesmo diante de uma multidão, mesmo no meio de uma multidão, aquele que exercita o silêncio, ele pode de fato ouvir Deus e se silenciar interiormente, porque o exercício exterior ele é diferente do exercício interior. Mas é preciso, nesse primeiro momento, que você talvez não tenha essa virtude do silêncio, evitar os barulhos exteriores. Silêncio é calar o físico, como eu disse, o exterior, mas também o mental, principalmente o mental. Para quê? Para que o espiritual fale. Para que o nosso espiritual
fale em nossa vida, porque nós temos várias faculdades, a faculdade da vontade, da razão, como eu já disse, das faculdades superiores, que controlam as faculdades inferiores, o nosso físico, mas também aquilo que são as nossas memórias, imaginação, sofrimentos, emoções, dores, feridas, a nossa história, tudo isso são faculdades inferiores. A nossa vontade e a nossa razão devem mover e motivar. E quem motiva a nossa vontade e a nossa razão é a vontade de Deus, né? Que é a vontade extra superior. E aí nós falamos sobre o verdadeiro silêncio é dom de Deus. Como o próprio Jesus, quando a tempestade incomoda os discípulos ali, eles ficam atordoados, ficam amedrontados, né? E diante do medo, e o medo é muito importante na luta contra, aliás, ele atrapalha muito na luta pela virtude do silêncio. E aqueles discípulos, eles tinham medo, e Jesus, ao acordar, fala pro tempestade, pro clima e pro vento, cala-te, silêncio, e eles obedecem. E eles obedecem. Assim também Jesus pode fazer na nossa vida. Não, se você não consegue se silenciar, peça a Jesus, assim como você pede a fé, peça também, Senhor, cala os barulhos dentro de mim, cala aquilo que existe dentro de mim para que eu possa te escutar, para que eu possa te ouvir. Frederico Soares, no seu livro A Virgem Nossa Senhora, diz o seguinte: o silêncio é o clima que torna possível a profundidade do pensamento. Falar muito dissipa o coração e este perde preciosidades contidas em seu interior. O silêncio é o clima que torna possível a profundidade dos pensamentos. Talvez nós não conseguimos entender uma coisa porque nós não nos calamos, porque nós não paramos, nós não desaceleramos. Nós vivemos num mundo muito acelerado e muito barulhento. E se nós não nos silenciamos, nós não conseguimos entender. Os nossos pensamentos vão começando a ficar no ritmo do mundo. E quando eu não paro, eu não escuto. Quando eu não silencio, eu não escuto. Se você está num lugar muito barulhento, por exemplo, uma festa, se você já foi, e aí você tenta escutar uma pessoa, você chega perto, você procura um lugar que seja um pouquinho menos ruidoso, menos barulhento para ouvir, né? E assim também da mesma forma, nosso coração ele precisa de ambientes, de climas. Desse clima a gente percebe, por exemplo, quando no nosso país, aqui onde você está, o clima quando muda, o corpo responde também. Então se você silenciar o seu corpo, a sua alma, ela vai responder positivamente, porque o silêncio ele é benéfico. Então, como nós falamos, essa busca das virtudes nada mais é do que um reflexo da imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora, nossa mãe, mãe das virtudes, e que ela possa, de fato, nos ensinar também. Maria é o maior exemplo do silêncio. Ela que se cala, como eu já disse aqui nessa passagem, ela também se cala. Aprendemos a estimar cada dia mais este silêncio do coração a partir da Virgem Maria, que não é vazio, mas riqueza interior, e que, ao invés de separarmos-nos dos demais, aproximamos mais a eles e suas inquietudes e necessidades. Então, o silêncio ele não nos afasta do outro, mas pelo contrário, aquela pessoa que se cala por Deus, não pelo seu egoísmo, pelo seu egocentrismo, mas ela se cala por Deus, para ouvir a Deus, ela se aproxima do outro. Ela deixa de ser menos egoísta, ela deixa de ser menos orgulhosa, ela deixa de ser menos egocêntrica e ela consegue enxergar o outro, ver o outro. Lembra lá da virtude da benevolência, da virtude do serviço? É isso, ó, tá vendo? Mais uma vez, eles são entrelaçados. Então, aquele que se cala, ele consegue ouvir o outro, a necessidade do outro, e consegue ajudar o outro melhor naquilo que ele precisa. O recolhimento de Maria é semelhante ao de sua discrição. Maria discreta. Maria, quando vê na festa das bodas de Caná os noivos precisando, ela não grita para Jesus. Ela não fala
para todo mundo ouvir. Ela chega para Jesus e fala: eles não têm mais. Ela fala para ele, e só para ele. E quando Jesus responde, ela fala para os servos: fazei o que ele vos disser. Ela coloca a confiança na vida, nas mãos de Jesus, para que Jesus possa mudar ali aquela situação. Como praticar a virtude do silêncio? Nós temos 3 formas básicas de praticar a virtude do silêncio. É recolher-se com constância. Então precisa-se haver um recolhimento constante de meia hora, 1 hora, 15 minutos que seja por dia, ou evite o máximo fazer silêncio durante algum período. Aliás, evite fazer barulho, faça silêncio durante algum período do seu dia, né? Seja no seu horário de almoço, na sua oração, no seu carro, voltando do serviço. Apenas ouça o ambiente, deixe que o ambiente fale, mas principalmente cale o seu interior. Atenção também aos barulhos, isso é importante, porque às vezes a gente pensa assim: eu vou silenciar, mas eu tenho que silenciar. O mundo também tem que silenciar. Não, o mundo não vai parar por causa de você. O mundo não vai parar por causa de você. Mas é nesses momentos que nós escutamos aquilo que nós precisamos escutar. O barulho de um pássaro que diz, que fala da criação, que fala do amor de Deus para mim, para a minha vida. Então nós precisamos entender nos exemplos, nos pequenos detalhes, onde Deus quer falar. Às vezes, o barulho de fato que é importante, nós não estamos escutando porque existem barulhos ordinários e o extraordinário não aparece. E também atenção ao silêncio. Não somente atenção ao barulho, mas atenção ao silêncio. Porque, como eu disse já, Deus fala sussurrando. Então, se nós não escutamos, se nós não escutamos Deus, é porque nós não estamos silenciando suficiente. Deus fala sussurrando. A frequência de Deus, a frequência da voz de Deus, ela é baseada no silêncio. É no silêncio que Deus fala. Se Deus não está respondendo, esses dias eu escrevi sobre isso. Se Deus não está respondendo você, é porque possivelmente você não está pronto ainda para a resposta. Mas se acalme. Tenha certeza também que Deus, muito antes de você, ele tem ansiedade em te responder isso. Ele já sabia do seu questionamento, do seu pedido, do seu desejo, antes de você pedir, antes de você necessitar. E ele já sabia. Desde antes, quando ele te criou, ele já está ansioso para te dar essa resposta, para te dar essa graça que você tanto precisa. E para nós finalizarmos, os inimigos do silêncio são, como nós já falamos, os barulhos internos e externos, né? Principalmente os internos, aqueles que realmente atrapalham ouvir Deus, os pensamentos acelerados, né? Às vezes a pessoa ela chega do serviço e ela não consegue 15 minutinhos para silenciar antes de resolver os problemas que estão em casa. Então, realmente, faça esse silêncio, procure desacelerar o pensamento para que o seu pensamento entre na frequência de Deus. As distrações e as preocupações também são inimigos de Deus. Distrações, às vezes um celular, às vezes uma coisa que está ali atrapalhando. O próprio ambiente da sua oração deve ser um ambiente levado para o silêncio, né? Então procure, ou coloque uma música ambiente, um canto gregoriano, alguma coisa, uma música bem de fundo, assim, instrumental, uns ruídos, que seja algo que te leve para Deus, algo que te faça experimentar a presença de Deus. Também falamos dos inimigos, né? Também falamos do inimigo, o medo, né? Que é um inimigo, o medo como inimigo do silêncio. Por quê? Porque nós temos medo dos nossos pensamentos, daquilo que nós vamos encontrar dentro de nós. Temos medo de olhar para nós. Quando eu comecei na igreja, eu via muitas pessoas, a gente fazia, ministrava alguma coisa, algum momento de oração, eu percebi as pessoas tinham dificuldade eu acho que as pessoas têm dificuldade de fechar os olhos, porque elas fecham os olhos, elas olham para dentro de si, e elas têm medo de olhar para dentro de si. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos perder esse medo para encontrar Deus dentro de nós. Como Santa Teresa, ela fala no seu livro Castelo Interior, ela fala
que nós precisamos entrar dentro de nós para conhecer aquele que mora dentro de nós. Deus mora dentro da gente. As paixões também, que muitas vezes nos afetam, são paixões, por exemplo, o seu celular, as distrações, ou o computador, o filme, a Netflix, o que for que seja, ela vai sendo feito em nós paixões, deuses com D minúsculo, deuses em nossas vidas. E se nós não cultivarmos, se nós não podarmos isso, elas viram realmente deuses em nossas vidas. E por fim, o orgulho, porque nós temos medo, e esse medo muitas vezes é de ouvir a Deus, porque sabemos que Deus vai pedir algo que muitas vezes vai doer pra gente. Mas pode ficar tranquilo. Deus não pede, como o Padre Paulo falou esses dias, Deus não pede nada que antes ele nos deu, que antes ele não tenha nos dado. Então, se ele pediu algo para você, se hoje ele pede para você viver a virtude do silêncio, é porque ele já te deu esse dom. Basta você exercitar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então eu quero que você compartilhe esse vídeo com quem você acha importante. Assista os vídeos anteriores, procure seguir mais, procure exercitar também as virtudes que eu já falei hoje e nos últimos episódios, nas últimas aulas. E também curta esses vídeos para que o engajamento possa aumentar e outras pessoas possam, pelo algoritmo, possam também experimentar essa graça de Deus. É um projeto que eu tenho um enorme prazer em fazer, porque eu sinto Deus falando a partir de mim. E eu sou o primeiro beneficiado desse projeto. Então quero agradecer quem também tem me fortalecido com a sua motivação, quando me encontro, fala, eu estou assistindo os vídeos, tá? Muito obrigado. Deus abençoe também a sua vida, Deus abençoe quem você também mandar esse vídeo e reze cada vez mais por essa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.